Fala Dev, beleza? Meu nome é Nicolas e hoje aqui a gente está gravando essa aula para explicar para vocês como que é feita uma tela de login usando o Vue no front-end e o Laravel no back-end com APIs, tá? A gente vai estar utilizando os APIs para a gente fazer as comunicações, tá? Tanto no front-end com o Vue e no back-end com o Laravel, tá? Eu vou te explicar como que funciona o Vue, qual que é o funcionamento dele, depois a gente vai partir pro projeto em si, que é desenvolver essa telinha de login, tá bom? Para isso eu preciso te explicar como que o Vue funciona, tá? O Vue, ele é um framework, ele é um framework e uma biblioteca, porque ele pode ser usado das duas formas, tá? Por exemplo, se você tem um projeto em jQuery ou JavaScript Vanilla e você tem uma parte específica de um sistema que você quer aplicar a reatividade do Vue, você pode. Basicamente é só você colocar a CDN do projeto do Vue, definir um elemento que ele vai manipular, um elemento app ou body, por exemplo, e tu pode usar o Vue ali dentro, tá? De uma forma reativa, única e exclusivamente naquele arquivo. Ou então você pode usar o Vue também como um framework, tá? O que a gente vai estar utilizando aqui. Onde tem toda a estrutura, onde que vai ser um SPA de verdade, né? Um Single Page Application. E por que se chama SPA, Single Page Application? Porque é uma aplicação de página única, tá? O que acontece? Aqui eu peguei um template qualquer aí no ThemeForest para servir de exemplo, tá? A gente vai abrir o console do desenvolvedor. Por exemplo, eu estou numa página aleatória aqui e eu vou abrir uma outra página. Caraca, eu estava errado, desculpa. Aqui, ó. Você viu que ele buscou uma tantaiada de coisa, arquivos CSS, arquivos JS, buscou o Bootstrap, jQuery, enfim. Se a gente mudar de novo aqui para essa outra página aqui, ele vai buscar os mesmos arquivos de novo, entendeu? Aqui a gente ele vai pegar o jQuery aqui, enfim, o Bootstrap de novo, enfim, as imagens. E quando a gente está numa aplicação Vue, tá? O que acontece? O Vue, ele manipula o HTML, né? Na verdade não é o HTML, é o Virtual DOM, é uma escala mais baixo nível, né? Que você consegue inserir elementos dinamicamente. Então você basicamente vai ter, se a gente vir aqui e dar exibir o código fonte na página, cadê aqui? Esse aqui tá cheio de negocinho, mas aqui, ó, que aqui vai ser mais fácil. Exibir o código fonte. Aqui, ó, a gente só tem isso aqui de código fonte. Por quê? O JavaScript, o Vue, ele vai inserir todos os elementos dinamicamente dentro desse componente. Pode parecer meio que loucura tudo isso, mas é isso mesmo que acontece, tá? Você vai montando os componentes, as páginas, né? E de acordo com a URL acessada, ele vai te dar um tipo de componente. Por exemplo, aqui eu estou na home, ele vai me dar essa página, tá? Aí se a gente entrar, por exemplo, na página About, ele vai ver primeiro qual que é o conteúdo que está aqui, né? Por exemplo, About vai ser isso aqui. Então, ele vai ver qual que é a URL que está ali, qual que é o componente vinculado a essa URL e vai te devolver esse componente. É basicamente assim que funciona, tá? E aqui, ó, para ficar um exemplo mais simples, mais claro, se a gente vir aqui, ó, e dar um F5, ele vai trazer todo o site de uma única só vez, uma única só requisição. Tanto é que aqui, ó, a requisição, ele demorou cerca de quase 3 segundos, né? Mas ó, ele trouxe todo o site, tá? Agora, por exemplo, eu vou limpar aqui para ficar mais visível. Se a gente fizer uma requisição, entrar em outra página, por exemplo, ele só faz tipo uma requisição que chama de prefetch, tá? Que é tipo 2 milissegundos, né? É instantâneo. Ele não faz uma requisição, ele não chama todo o site de novo, tá? Ele só faz um prefetch. Ele basicamente verifica se aquela rota tá válida, se tiver ele já devolve. Basicamente é isso, tá? Aqui no outro também. Aqui ele teve mais requisições porque chamou a imagem. Mas é basicamente isso, tá? Você não tem... você não precisa ficar puxando todos os arquivos de CSS, JS, enfim. Ele navega entre as páginas dinamicamente, tá? Você seta uma página
e o conteúdo daquela página é inserido ali dinamicamente pelo motor do Vue, tá? Dito isso, entendido isso, então a gente vai fazer a tela de login, tá? Eu preparei aqui uma telinha bem simples, tá? Login. E a gente vai para ela aqui agora, tá? Para a gente começar esse projeto, eu fiz duas configurações aqui para a gente dar uma agilizada para não ficar muito grande, tá? Aqui, para a gente fazer a comunicação entre o Vue e o back-end, né, o Laravel, é tudo feito comunicação por API. Ou seja, um não conhece o outro, é só JSON voando para um lado para o outro, tá? Um recebendo JSON, um mandando JSON, é tudo via JSON, beleza? Então, como que a gente faz essa comunicação? A gente precisa deste pacote que é o Axios. O Axios é o nosso cliente HTTP que vai fazer requisições para o nosso back-end para ter uma resposta, tá? Então, aqui nessa tela, eu fiz a instalação do Axios de uma maneira que fique global dentro da nossa aplicação Vue, tá? Essa é a melhor forma? Não é. Depois a gente vai estar trabalhando uma outra melhor forma que eu acho que a gente está trabalhando. Só que é uma forma mais didática, mais simples de você entender, tá bom? Por enquanto você não precisa se abster a melhor forma. Tente entender como que funciona tudo, tá? Qual que é o fluxo de autenticação, como que funciona tudo, tá? Basicamente aqui eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu importei o Vue aqui em cima, tá? E eu importei o Axios. Beleza. Aí aqui eu já defini o Axios, um base URL, como que a gente está fazendo comunicação via API no back-end, tá? Para a gente não ter que, toda vez que a gente for fazer uma requisição, digitar tudo isso aqui, a gente tem esse atalho aqui, coloca o base URL, coloca essa URL base, tá? Depois só coloca, por exemplo, /home, /about, /me, / o que for, tá? E também como que a gente está trabalhando com o JWT, a gente precisa de colocar esse header authorization, tá? Esse header authorization é o token que a gente vai estar enviando junto com toda a requisição. Se a gente não enviar esse token, ele vai dar erro, tá? É a nossa forma de a gente estar bloqueando isso daí. Mas a aula de hoje não é sobre isso, tá? É mais para saber como que funciona essa integração, certo? E para a gente enviar esse token, tá? O componente que a gente está usando é o JWT, ele por padrão, ele precisa ser enviado desse jeito, que é enviar o tipo do token, que é o tipo better, e depois ser enviado o token, que no caso aqui a gente está pegando do local storage get item token, tá? Depois que a gente fez essa configuração, a gente precisa instalar isso no Vue de uma forma global. De uma forma muito simples, né? A gente dá um Vue use Vue install, né? E passa o Vue como parâmetro. E depois a gente Vue.prototype. E aqui esse HTTP pode ser qualquer coisa. Pode ser Axios, pode ser banana, pode ser chinela, pode ser o que for, tá? Eu coloco HTTP por costume meu. Pode ser cifrão back-end, mas é muito importante que você coloque esse cifrão, porque esse cifrão é uma convenção que é utilizada para que evite que essa sigla, né, essa palavra reservada, seja sobrescrita por alguma outra coisa que você está colocando dentro do seu projeto, tá? E depois você passa o Axios como padrão ali, tá? Bem, dito isso, a gente pode fechar isso aqui. E aqui a gente pode ir para o nosso arquivo de rotas, tá? Nosso arquivo de rotas é que nem eu já te expliquei. O fluxo do Vue, eu acho que eu vou até fechar isso aqui, para a gente ter um palco maior. O fluxo do Vue é o seguinte, quando você entra numa aplicação Vue, né, você coloca, por exemplo, vim aqui e dá um Enter, qual que vai ser o fluxo, por onde que ele vai seguir as informações, tá? Primeiro, tá, eu não sei se é literalmente o primeiro, tá? Mas dentro do fluxo, ele primeiro vai vir aqui dentro do arquivo de rotas, ele vai verificar, vai pegar o URL que tu digitou, vai verificar se tem aqui, e por exemplo, aqui tu associou, por exemplo, o path, o caminho /login, passou um nome, né, /login, e associou esse componente /login. Depois que ele fez isso, o que ele vai fazer?
ele vai entrar dentro do componente app, que é o componente padrão que é carregado. Toda vez que você entra aqui, ele é carregado esse componente e ele vai inserir aquele componente, por exemplo, do login aqui dentro, né? Essa diretiva do router view. Para ficar mais fácil de entender, né? O modelo, por exemplo, seria, por exemplo, quando você tá trabalhando com o Blade e tem os yields, né? Tu coloca os yields lá para ir recortando e depois tu coloca as sections, né? É basicamente quase a mesma coisa. Aqui tu vai ter o componente master, por assim dizer, e onde aqui seria a section content, né? Onde que vai ser todo o conteúdo do site vai ser inserido aqui, certo? Bem, dito isso, aqui eu tenho o componente de login. É um componente bem simples, é só um formulário aqui com e-mail e nome, tá? E-mail e senha, desculpa. E eu já deixei ele meio que pré-pronto aqui, mas eu vou te explicar bem certinho o que está acontecendo, tá? Aqui então a gente tem um input do tipo e-mail e aqui ele está fazendo uma coisa muito interessante que tem no Vue, que é o two-way data bind. O que seria isso? Esse two-way data bind, basicamente, ele vai fazer um binding de duas vias com a variável que está aqui, tá? Esse data return seriam as variáveis que serão armazenadas, tá? Desculpa. São as variáveis que estão armazenadas aqui dentro desse arquivo. E quando você faz esse two-way data bind, quando você altera aqui no input, ele automaticamente já altera aqui. Vou dar um exemplo aqui bem rápido aqui para mostrar para vocês aqui. E-mail. Pode ser aqui. E a gente vai colocar aqui. Ó, já viu que já mostrou aqui? Se eu colocar aqui .com, ele já muda ali, né? Aqui, ó. Você viu? Ele já muda ali na hora. Certo? Então, desse jeito, a gente não precisa pegar o valor do input e verificar. Simplesmente ele faz esse bind de duas vias. Alterou aqui, muda ali. E alterou lá, muda aqui. Certo? Mesma coisa para a senha também. Aqui a gente não precisa, literalmente, a gente está trabalhando com formulário. A gente pode trabalhar com formulário também sem o menor problema. Mas para ficar mais simples aqui, usei só simplesmente isso. Coloca um botão, pode ser um link, pode ser um H1, pode ser qualquer coisa, tá? Aí o Vue tem essa diretiva que é @clique, ou seja, quando clicar nesse botão, ele vai executar essa função de submit. Para mostrar isso aqui, então eu já vou fazer um próximo passo. Eu vou colocar aqui var data igual. Vou montar um objeto que a gente já vai encapsular os inputs para ser enviado para o back-end. Então, name e-mail, x.email, vírgula, password, tá? Já que você colocou aí, deixa eu começar daqui então. Password, x password, tá? Por que aqui eu coloquei o x e aqui em cima no vModel não? Tá? Muito simples, porque toda vez que você vai dentro desse export defaults, você tem que se referenciar as variáveis, né, os dados que estão armazenados aqui como x, para falar que basicamente é dessa página que você quer, tá? Basicamente isso. Aqui dentro, como você está fora do export defaults, você não precisa, tá? Mais simples possível para te explicar isso. E aqui a gente vai dar um console.log data, certo? E a gente vem para cá, vamos mostrar então nosso console.log. Vamos entrar aqui, ó, já apareceu aqui e-mail e senha, tá? Então, já que a gente conseguiu capturar nosso e-mail, nossa senha, qual que é o próximo passo? A gente enviar essa requisição para o back-end. E o back-end vai te dar a resposta se está válido ou não, tá? Vamos aqui então, que a gente vai fazer essa requisição. Vamos deixar assim. Então, como que a gente vai fazer a requisição? Como que a gente instalou globalmente lá o Axios, né? A gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. x.$http
post, que é como que a gente está enviando senha, tem que ser por post, passa a rota, que é o login, e passa o 10, né, que seria quando tiver uma resposta. Você vai encapsular a resposta aqui em response e vai usar uma arrow function. Cadê aqui? Arrow function. Ah, mas Nicolas, eu uso o function. Cara, você pode usar, vai funcionar sem nenhum problema, né? O function, basicamente, você vai colocar um function aqui dentro, né? E não vai usar essa arrow aqui, né? Por que eu faço desse jeito? Porque desse jeito, quando você usa o function aqui, em vez de usar uma arrow function, né? Você acaba perdendo o poder de usar os métodos globais do view, você acaba perdendo o poder de acessar as variáveis que estão aqui dentro. Então, o melhor meio é você fazer dessa maneira, certo? E quando você tiver uma resposta, a gente vai dar um console.log em response, tá? Muito simples. E o que acontece? Isso aqui é para quando dá certo. E a gente precisa validar também quando vai dar errado. Então é simples. A gente vem aqui .catch e aqui a gente faz a mesma coisa. Encapsula o error, né? Opa, error. E a gente vai dar um console.log error, tá? Bem simples. Aqui eu vou digitar aqui, ele vai gerar um erro, ó. Ele deu qual que foi o erro aqui? Ah, o catch não é uma função. Eu certeza que eu escrevi aqui, ó. Cara, eu não sei o que acontece. Eu nunca consigo escrever esse negócio certo. Aí, agora vai dar certo. Deixa eu colocar uma senha aqui errada, que aquela hora estava com a senha certa. Vamos limpar aqui o console. E, ó, ele deu aqui que não foi possível. Por quê? Ele deu erro. E ele deu o erro 422, tá? Aqui pra gente conseguir ver, ele tem que dar aqui error.response, né? Eu acho que ele vai mostrar os erros certinho. Vou colocar uma senha ali errada. Ó, e aqui ele já deu o erro, né? Deu o status, que é o 422, deu um message. Aqui tu consegue ir acessando, né, as respostas para fazer um alert, fazer um toast, enfim, você consegue tratar isso aqui de bem legal, certo? Mas não é o que a gente quer fazer agora. Aqui, beleza, eu atualizei só para limpar, para voltar para o padrão. Os dados estão certos, então a gente vai enviar. A gente enviando, o que acontece? Qual que foi o erro? Ah, tá, disfarce. Aqui, ó, a gente precisa enviar o data, tá? Aqui a gente encapsula as variáveis, tá? E a gente manda aqui dentro. Nicolas, eu preciso declarar uma variável, isso aqui? Não, você pode colocar isso aqui, direto aqui, sem o menor problema. Mas eu gosto de fazer assim, certo? Eu acho que fica mais simples de entender. E, então, a gente passando as variáveis aqui agora. Acabei esquecendo de passar ali aquela hora. Vamos limpar aqui para ficar mais fácil de entender. Aí a gente já tem um status 200. E aqui a gente vai receber um Access Token. E esse Access Token é o token que a gente precisa enviar para toda requisição que a gente fazer. Toda requisição que a gente fazer no back-end é validado esse token de forma automática, tá? Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui para ficar mais simples. E a gente vai salvar isso aqui dentro do navegador. A gente pode salvar esse token, por exemplo, dentro de um cookie. A gente pode salvar dentro do local storage, dentro da store do Vuex. Tem vários lugares. O lugar mais simples e fácil de a gente salvar é dentro do local storage. Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Aqui é o storage. É o local storage.setItem, tá? E aqui a gente passa, é um campo chave valor, né? Se você, por exemplo, tiver um array com vários objetos, ok. Mas, tipo, 2 objetos você não pode, entendeu? Então a gente vai colocar aqui como token, certo? E aqui a gente vai passar o response.data
Axis Token. Nicolas, por que você passou o ponto data? Aqui, ó. Aqui. Ele tá aqui dentro, ó. Esse aqui é o response, ponto data, ponto, aí aqui deu senha errada, mas aí aqui seria o Axis Token, certo? Bem, vamos fazer a validação aqui agora, do jeito certo. Limpar ali. E aqui, ó. Data, né? Response é esse conjunto inteiro. Aqui é o data e Axis Token. Então, a gente já tá logado. Só que o que acontece? A gente não tá bloqueando o acesso das pessoas, né? A gente não tá restringindo acesso. Por exemplo, se eu colocar aqui o About, eu entro. E na Home, eu entro também. Então, qual que é o passo para a gente validar isso daí, tá? A gente pode fazer isso de várias maneiras, tá? A maneira que eu acho que eu julgo ser a melhor é a gente validar isso aqui dentro do app, tá? E por que dentro do app? Porque, como que eu expliquei já anteriormente, o app ele é um componente que ele sempre vai ser carregado, tá? Ele sempre vai estar sendo carregado dentro do ciclo de vida do Vue, tá? Então, toda a primeira requisição que for feita, né, para entrar na aplicação, ele já valida. Então, por isso que aqui seria o melhor lugar, certo? Então, a gente vai criar aqui uma função chamada validate, dentro dos métodos, tá? E aqui, como que a gente vai fazer essa validação? A gente pode, por exemplo, tem várias maneiras de a gente estar fazendo isso, mas eu acho que a maneira mais simples e segura de a gente fazer é fazer uma requisição para o back-end. Se o back-end responder que está ok, segue a vida. Se tiver errado, a gente manda para uma outra página, tá? Como que vai funcionar isso? Então a gente vai fazer o http://http.get. Qual rota que a gente pode fazer? Dentro da minha API que eu já tenho parametrizado, eu deixei a rota me, tá? Que é basicamente ele vai ver o usuário logado. E aqui, se ele tiver um usuário logado, né? Quando ele terminar isso daqui, a gente vai dar um 10. Vai colocar aqui o response, vai fazer a arrow function, certo? E aqui, se ele tiver a resposta, eu vou dar aqui o console.log. Console.log response. E basicamente é isso. Depois que a gente fez essa requisição, tá? O que a gente precisa fazer? Chamar essa função. Então aqui é o cheese.validate, certo? Então a gente entra aqui, ó, já viu que ele já fez uma penca de requisição. E aqui ele está retornando o usuário logado, certo? Então aqui tá tudo certo, né? Se está retornando o usuário logado, a partir daqui você pode salvar o usuário na Store, você pode salvar as permissões desse usuário para acessar determinadas páginas, determinadas ações, fazer mostrar ou não mostrar alguns botões, enfim, tá? Agora a gente vai fazer o logout, tá? Aliás, eu vou meio que fazer de conta que eu não estou logado de uma maneira, como que eu não tenho a página de logout. Aqui, ó, a gente vai em application e aqui local storage, a gente tem aqui o token, certo? Como que aqui fica o token armazenado que a gente vai enviar cada vez que a gente fizer a requisição, certo? Então, para a gente simular nosso logout é muito simples, a gente apaga esse token. E agora a gente volta para cá, para o network, e a gente vai enviar uma requisição. Mas veja que mesmo a gente não estando logado, né? Porque a gente não está logado, e a gente recebe esse tokens invalid. E mesmo assim a gente consegue acessar o conteúdo disso aqui. Por quê? Porque a gente não está validando isso, tá? Então, perceba uma coisa muito importante. Por mais que tenha sido um erro, né, que a gente está sendo bloqueado, a gente está recebendo um código 200. Então ele vai cair dentro ali do 10, né? Com esse status aqui. Esse aqui é o único status que a gente vai ter? Não. Esse a gente está recebendo um token válido porque a gente apagou ali. Mas se você não tiver logado, ele vai receber como token not found, token expired. Tem vários status que você vai estar recebendo e você vai tratando todos eles, tá?
Mas aqui para ficar de uma maneira mais didática, seria basicamente isso. Então, basicamente é o que? Aqui a gente vai fazer um if, né? If response.data.status igual... Opa, isso aqui são dois iguais. Tokens invalid. Aí, por exemplo, aí aqui você pode ir colocando ou not found, null, enfim, trabalhando nas outras exceções, tá? O que você vai enviar? Aliás, o que você vai fazer? Vai fazer o /router.push/login, tá? Aqui basicamente é uma abstração do view router, tá? Aqui tá escrito errado, peraí. Push, isso. Aqui basicamente é uma abstração do view router que ele fala, olha, navegue para o caminho login, tá? Se a gente entrar ali, você vê que a gente já está bloqueado, né? A gente não consegue mais entrar. Por exemplo, se eu tá dentro do about, a gente não entra. Dentro do home, por exemplo, a gente também não entra. Então tá bloqueado. Mas o que acontece? A gente precisa também liberar algumas exceções. Aqui todas as páginas estão bloqueadas, tá? Por exemplo, você tem uma página de login. De registro. Como que ele vai fazer o registro se ele não consegue acessar a página porque a página está bloqueada, porque não está logado? Então, existem alguns campos que você não precisa dessa verificação, tá? Existe uma maneira bem simples de a gente estar fazendo isso, que é usando uma diretiva, né, um comando do view router, que é esse router before each. E basicamente ele vai executar esse comando toda vez que você for entrar numa rota, tá? Então a gente vai entrar aqui, a gente vai aqui pro view router, aqui embaixo de tudo, a gente vai colar, e aqui ainda falta um comando, que é o next. Opa, next, tá? E aqui é o que acontece. Só vou dar um console.log into, por exemplo. Aqui, cadê aqui o login? Ele tá dando esse erro que nunca foi usado. Tá, vamos aqui from e next. Só para ele parar isso daí. Perceba que mesmo a gente estando no login, ele não mostra nada, porque ele interceptou aquela requisição, ele não mandou para o componente, tá? Então, para a gente continuar isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui. A gente pode tirar isso aqui e simplesmente dar um next, tá? E aqui ele já manda direto para o componente. Então, qual que vai ser o processo que a gente precisa fazer aqui? A gente vai vai salvar no local storage qual a rota para que a gente está indo, e a gente vai validar isso dentro do app, tá? Bem, então aqui a gente vai colocar local storage.setItem. A gente pode colocar, por exemplo, route, sem problema, e to.name. O que é isso? Aqui basicamente seria para onde, from, de onde, e next para avançar, tá? Então aqui basicamente ele está pegando qual que é a próxima rota, o nome da próxima rota que você está entrando, certo? E salvando no local storage. E agora, dentro do app, o que a gente vai fazer? A gente pode, por exemplo, ter um array, né, um list, que vai ter o nome das rotas permitidas. Por exemplo, eu quero que permita a rota about, né? E o que a gente vai fazer? Muito simples, um if, né? E a gente vai verificar se o nome da rota que a gente está entrando, que está salvo lá no local storage, pode entrar ou não, tá? Então a gente vai fazer if list.includes list.includes e passa o local storage get item, e aqui a gente passa o route. Simples.
Só que aqui o que acontece? Ele vai executar esse if se achar, só que a gente quer a negação disso, então a gente só vai negar aqui no começo, tá? E a gente passa isso aqui para cá. List is not defined. Ah, desculpa, eu esqueci de colocar o var aqui. Tá? Então, peraí. Ó, ele enviou pro login. Você viu que aqui o começo ele tá validando. Se eu, por exemplo, colocar o about, ele entra, tá? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma flexibilidade de que página a gente quer. Depois, é claro, a gente pode ter um arquivo separado só para isso. A gente pode desenvolver uma lógica de módulos, né? De que página que vai ser mostrado ou não. Mas isso aqui é uma maneira mais didática para te mostrar como que funciona a comunicação entre o view e o Laravel, né? Porque a gente precisa validar os dois métodos, tanto no back-end quanto no front-end. Você viu que se você validar somente no back-end, o front-end ele vai acabar ficando um pouco falho, vai ficar um pouco bugado. Não é o que a gente quer desenvolver uma aplicação 100%, o máximo por cento perfeita, né? 100% eu não digo, mas a aplicação mais lisa é perfeita. E dessa maneira, né, lógico que isso aqui é só a ponta do iceberg, você pode fazer muito mais coisas, né? É uma maneira mais simples, mais didática que eu encontrei para explicar para vocês como que funciona o Vue e toda essa integração, tá? Pode parecer um bicho sete cabeças, mas acredite, não é bem simples. Isso acontece de uma forma tão automática, tão debaixo dos panos, quando a gente está trabalhando com Laravel, até mesmo com PHP puro, porque no PHP puro ele acaba gerenciando tudo isso de uma forma um pouco mais automática, né? O envio, o controle da sessão, né? E quando a gente está trabalhando com API, a gente não tem sessão, armazenamento de sessão, então fica um pouco diferente de trabalhar. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? E mais pra frente eu estou preparando também um projetinho bem legal, um sisteminha de delivery, que a gente vai estar fazendo tudo em Vue e Laravel, né? Vue no front-end, Laravel no back-end, com API, com sistemas de pedido online, tudo bem completinho, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês deixem no comentário, tá? Se vocês preferirem, vocês podem também estar entrando em contato comigo pelo Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Entrem lá embaixo, mandem um DM, cada dúvida que vocês tiverem que eu vou estar ajudando vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Fui!